galera do Davidojo, beleza? Então estamos de volta aí com nossa série de vídeos, né, sobre a AWS, o AWS White Belt. E hoje a gente vai dar continuidade, né, no que a gente estava criando ali no vídeo passado, que é a parte de configuração do nosso serviço dentro do nosso cluster. Então no vídeo passado a gente criou o cluster, né, fazendo um breve overview, né, configuramos ali o cluster. No vídeo 1, no vídeo 2 a gente corrigiu alguns detalhes da configuração do layout template e do security group que está sendo utilizado aqui. E aí garantimos que a nossa instância EC2 dentro do FreeTier conseguiu se tornar uma instância container para ECS, para que a gente possa subir os nossos serviços dentro desse cara. Então, para a gente dar continuidade nesse processo, basta a gente agora ir lá no nosso console da AWS. Vamos entrar aqui no menu da ECS, né, para a gente ir lá no nosso cluster. Entrando aqui, a gente vai olhar o cluster, né, primeiro, só para garantir que está tudo certinho. Está aqui, então, ele é o White Belt Cluster, já tem uma instância configurada para ele. Essas aqui são as capacidades que a gente tem disponível. Está aqui a nossa instância, né, que está rodando lá para a gente bonitinho. Ela tem 1024 de CPU habilitado e 970 de memória disponível. Eita, por que ela não tem mais memória disponível? Porque ela já está rodando o nosso agent da ECS lá dentro do container, né, lá dentro dessa instância. Então, o próprio container do ECS Agent já pega um pouquinho da memória disponível aqui dessa máquina. Beleza? Isso é até um detalhe importante para a gente lembrar, porque às vezes, né, rodar com EC2 pode até te consumir um pouco mais de recurso do que um Fargate, que, como eu disse ali em vídeos passados, ele basicamente te permite rodar o serviço sem ter feito toda essa configuração que a gente fez aqui de EC2. Porém, não tem free tier, né? Então a gente fez tudo isso aqui para, de novo, garantir que a gente está dentro do free tier e também aprender aqui como lidar com a capacidade de EC2, né? Dentro de um cluster ECS, que eu inclusive uso bastante em produção, de novo, flexibilidade, né? Quando você está no fluxo produtivo aqui, eu coloco instâncias um pouco maiores, que aí me permite colocar mais de um serviço, às vezes 3, 4, 5 serviços com N instâncias dentro do mesmo cluster e às vezes espalhado em 3 zonas de disponibilidade, enfim. Isso aqui vai ficando cada vez mais interessante, né? Você tem muita coisa automatizada e aí basta você setar alguns parâmetros aqui e as coisas começam a acontecer. Mas sem mais delongas, entendemos aqui de novo como que está o nosso cluster. A gente quer agora um serviço rodando. Só que para um serviço rodar, ele precisa ter a Task Definition criada. A Task Definition aqui para ECS, vou até voltar aqui no nosso desenho, ela é esse cara que vai conter o nosso Container Definition. Então, a Task Definition, ela é, de fato, o endereço onde está o container, a gente vai ver ele na prática, e ele vai ser utilizado pelo service. Então, o service em si, ele é uma espécie de abstração para que você tenha algumas configurações a nível de serviço. Ou seja, dentro de um serviço, você pode ter até mesmo mais de um container, mais de uma Task Definition que sobe ao mesmo tempo. Você diz assim, eu tenho o serviço Greeting API, mas ele tem um outro container aqui, um sidecar, que está rodando o Nginx, por exemplo, e faz aqui o proxy reverso para esse contexto. Então você poderia ter um único service que já está rodando uma instância de Nginx, que aí é uma Task Definition exclusiva com o container do Nginx, ou enfim, qualquer outra coisa, e também a instância do serviço que você quer. Poderia ser até mais de um serviço ao mesmo tempo. Agora não é legal, né? O interessante é que você define os escopos dos serviços de acordo com como eles escalam, com como que você quer, enfim, monitorar ali a capacidade e outros detalhes, né? Vai depender muito ali de cada situação. Então, voltando aqui, entendendo que eu preciso de uma Task Definition para ter um service rodando no nosso cluster, eu vou vir direto aqui nessa terceira opção, que é o de criação de Task Definition, não tem nenhuma criada, e aí eu vou criar uma nova. Quando eu clico aqui em Create New Task, ele vai me pedir um nome para essa definição de task. E aí eu vou colocar aqui Greeting API Task Definition. Esse vai ser o nome da nossa Task Definition. Aqui na URL vai ser aquela URL da imagem, né, o nome ali do repositório, barra o nome da imagem e tag que a gente pegou lá no Docker Hub do Greeting API. E aí aqui, como eu não lembro, né, exatamente qual que é o endereço, eu vou lá no nosso GitHub, no repositório do Greeting API. Lá dentro do README desse projeto, eu coloquei a URL, né, rolando aqui, que vai para o nosso Docker. E aí, quando eu clico aqui, aí sim eu vou ter aqui então o endereço que eu preciso para fazer o pull da imagem ali no nosso container image. Posso vir aqui em tag se eu quiser, né, para pegar a última versão e seleciono aqui, ó. Posso até dar um copy de tudo,
vir lá no menu DCS e colar aqui. Só que eu vou tirar essa parte aqui do Docker Pool, porque ele vai fazer isso automaticamente para a gente. Ele só precisa saber aonde está a imagem. Não vou atribuir o nome, ele vai automaticamente chamar de Gritty Service, que é o que está aqui. Se fosse um repositório privado, ou seja, se eu tivesse que autenticar para baixar essa imagem, e é o que vai acontecer na prática quando você estiver subindo seu serviço, muito provavelmente, né? Você vai precisar fazer uma autenticação, e aí aqui você consegue dar permissão, enfim. Tem uma série de configurações que a gente consegue fazer aqui para baixar a imagem direto na Container Instance, mas de fato o que a gente vai fazer agora, inclusive tem um outro serviço da AWS que trabalha aqui muito em conjunto com o ECS, que é o ECR, que faz mais ou menos o que o Docker faz. Ele é um lugar para você, né, deixar seus containers registrados e lá configurados, inclusive fica aqui privado dentro da sua conta. Existe um free tier, eu não subi essa imagem no ECR, mas depois a gente pode deixar aí nos comentários se você quiser. Puta, queria muito aprender, eu já subi a minha imagem ali pro Docker, mas fica pública no free tier, então, pô, vamos usar ECR, né? Aí a gente vê mais pra frente, mas aqui para fins práticos, né? A gente não chegou a desenvolver o serviço, subir e tudo mais. Eu vou deixar no que está público e, inclusive, para você depois é só entender ali como subir a imagem, tendo a imagem publicada, seja no Docker, seja no ECR, você vai conseguir utilizar por aqui. Sendo que pela ECR você vai ter que fazer aqui algumas configurações do Private Registry se for privado. Beleza? Outra coisa que a gente vai configurar aqui no nosso container é o Port Mapping. Nessa parte de Port Mapping, eu tenho que dizer o quê? Basicamente qual que é a porta do container que vai ser utilizada, de fato, e aqui a gente sabe que o nosso container lá está escutando, se eu não me engano, na porta 80, ou era na 8080. Bom, vou deixar na 80, se falhar a gente já sabe que tem um probleminha aqui, e aí é até legal que a gente vem e mostra como corrigir, né? Isso aqui, uma vez que você criou, não significa que, puxa, agora eu tenho que... Não, você pode inclusive criar uma nova versão a partir desse aqui que a gente está fazendo, bem parecido lá com o Launch Template, e aí corrigindo ali o probleminha que você teve. Nas variáveis de ambiente, a gente sim tem algumas variáveis de ambiente que a gente precisa configurar. Aqui a gente vai fazer de uma maneira, né, to practice aqui, então não é a melhor maneira. Mais para frente, a gente pode ver uma outra funcionalidade que eu acho muito melhor, inclusive, para um ambiente produtivo. Acho não, tenho certeza que é ao invés de resolver essas variáveis de ambiente que a gente precisa aqui, direto no container, né, setando automaticamente, quando a gente vai criar a task definition, o próprio serviço ele pode se comunicar com outro serviço da AWS que fornece parâmetros para ele. Um desses serviços é o SSM, né? E ele é legal porque a gente consegue definir vários parâmetros lá dentro do Parameter Manager, e aí via a SDK da AWS a gente consegue, com o serviço tendo permissões suficientes para buscar esses parâmetros, a gente passa o nome do parâmetro e ele traz o valor. Por que isso é legal? Se por um acaso mudar o URL enfim, alguma configuração que a gente está setando aqui na Task Definition, para alterar eu preciso criar uma nova Task Definition. Se eu tivesse com o meu serviço consumindo essa variável de ambiente direto via o SSM, eu só precisaria, e isso programaticamente, né? Eu só precisaria talvez reiniciar o container, e aí, obviamente, eu iria instrumentar lá no meu Greeting API, para que quando ele fosse reiniciado, ou seja, toda vez que ele subir, ele busca os parâmetros no SSM, ao invés de pegar das variáveis de ambiente. E aí, pelo fato dele ir no SSM buscar, ele faz uma request e ele vai trazer sempre o valor atualizado. Então, se eu atualizo qualquer variável de ambiente lá no SSM e o serviço está instrumentando a busca do parâmetro lá, eu não preciso vir aqui, setar uma nova test definition, fazer um novo deploy de serviço. Às vezes basta só reiniciar o serviço e ele, por sua vez, pega aquele parâmetro novo e manda bala. Outra forma de fazer isso é instrumentando eventos, mas é bem mais complexo, beleza? Só que aqui, então, a gente vai precisar relembrar aqui quais são as variáveis de ambientes que o Greeting API precisa para funcionar. E basicamente eu acho que é a URL do banco, usuário e senha, e aí vou criar eles aqui e volto no segundo. Bom, aqui eu já coloquei todas as keys de variáveis de ambiente que a gente precisa e vou começar colocando aqui alguns valores. Ah, mas como que eu sei quais são as variáveis de ambiente? De novo, lá no nosso Docker, ele vai estar dizendo, né? Ele tem aqui, ó, que ele precisa do data source, que ele precisa do username, que ele precisa do password, que ele precisa do info. Todo container que a gente for rodar, né, ele seria ideal que tivesse essa documentação, inclusive explicando o que é cada uma dessas configurações, né? E então aqui para pegar os valores, a primeira coisa que eu preciso é da URL da nossa RDS. Eu, como não tenho certeza qual que é, vou vir lá na RDS. Inclusive já vou verificar se ela está de fato de pé, porque a gente vai precisar dela rodando. E ó, pelo visto não tá.
Então, já vou pegar aqui, ó, e antecipar uma outra etapa para a gente, dando start na nossa RDS. Não preciso estar com ela iniciada para fazer a configuração, então vou vir aqui e pegar o endpoint, que é o que eu preciso agora. Mas aqui a gente já deixou ela ligando, dado que leva um tempinho, né? Poderíamos também executar aquela nossa automação. Botei aqui a URL, só que não é só isso, né? Tem que lembrar que a gente está lidando aqui com uma conexão com um banco de dados usando o JDBC. Então, vou colocar aqui JDBC, dois pontos, MySQL, que é o driver, dois pontos, barra, barra, aí sim a URL. E lá no final da URL, a gente também tem o nome da base, que se eu não me engano, tá GreetingDB. Se eu não me engano, é assim que está. Se não tiver, vai falhar, a gente vai ter que alterar isso aqui de novo. Mas beleza, a gente pode, depois que a base subir, confirmar ali. O Data Source Name, a gente lembra que aqui nesse caso é o admin. O password, por isso que eu não acho nada legal o que a gente está fazendo, porque olha só o que a gente vai fazer. Agora a gente está passando como uma variável de ambiente que qualquer um com acesso ao console vai conseguir ver o nosso password. Tem um outro recurso que a gente poderia estar utilizando aqui, que é Secret Manager. E no caso de password, ele não é nem um parâmetro, porque o parâmetro, quem tem acesso vai lá e consegue ver o valor. Quando a gente fala de Secret Manager, que é um outro serviço da AWS, ele tem um outro detalhezinho, que é ele ofuscar, né? ele mascarar. Quando a gente for pedir, por exemplo, o valor daquela secret, ele vai verificar se o cara tem acesso e vai resolver a secret ali em tempo daquela chamada, daquela request, e passar o valor direto para dentro do serviço, se a gente estiver utilizando ele. Usando aqui o service, também tem como a gente atribuir secrets, mas eu não vou mostrar isso agora, que aí ficaria um pouco mais complexo. Mas só para você entender que isso aqui não é a melhor maneira de passar o password para dentro da base de dados. O ideal é que você resolvesse ela via um serviço como SSM, Vault ou qualquer outro serviço de guarda segura de password, porque, enfim, é a tua base de dados, beleza? Tem outras maneiras também de garantir conexão com a RDS via instance proxy e tudo mais, mas a gente não vai ver esse cara aqui agora. Então, vou colocar aqui a nossa senha que a gente já sabe, já está tudo aqui exposto mesmo, né? E aí aqui o log level vai ser o info. Então, setei as variáveis de ambiente que a gente precisa para esse serviço rodar. Agora, basicamente é isso, tá? Aqui tem N outras configurações que a gente poderia fazer, como health check, para checar se o nosso container está vivo. Tempo de timeout, que eu vou deixar tudo default, né? Puta, não está rodando. Algumas configurações adicionais do Docker. Enfim, resource limits, ou seja, tu quer adicionar algum limite aqui para essa instância em relação a CPU, memória, enfim. É isso, né? Por hora a gente não vai mexer em nada demais e basicamente registramos nosso container, dissemos qual a porta que ele escuta e configuramos as environments de ambiente. Vou dar next aqui. Ele me obriga a colocar o nome, então já que você está me obrigando, meu amigo, vai ser isso aqui mesmo. Belezinha. E agora sim vou dar um next. Aqui ele vai me perguntar qual o app environment que eu quero utilizar. E aqui ele já veio por default com uma capacidade Fargate Serverless. E eu não quero. A gente vai desmarcar esse cara e aí a gente vai colocar Amazon EC2, porque é o que a gente vai utilizar, né? Aquela nossa instância lá bonitinha. Aqui ele vai dizer qual que é o sistema operacional que esse container, nessa task definition, precisa para rodar. E aí aqui eu estou dizendo que pode ser o Linux x86 mesmo. Aqui é o tamanho dessa nossa task. Tem duas maneiras de a gente definir. A gente coloca o tamanho no container, mas é opcional. Ou eu posso dizer direto aqui no task size. E uma maneira de dizer aqui no task size é eu colocando, por exemplo, a quantidade de CPU que eu quero. Nela, um CPU é um CPU inteiro e a gente sabe que a nossa máquina ela só tem um CPU. Então eu não posso dar esse CPU inteiro para ela que ela vai consumir 100%, vai acabar escalando e vai ficar nesse loop infinito. Dado que a gente, o ECS, né, a gente disse para ECS que ele mantém, vamos dizer assim, a capacidade sempre ok para que nossos serviços rodem, ele pode pedir mais instâncias se ele sentir que está faltando, né, foi reservada mais memória do que ele tem disponível. Eu vou até entrar aqui no menu da ECS, tá abrindo uma outra aba para mostrar para vocês o negócio. Se eu entro aqui no cluster e vou na parte de metrics, vai ter dois packs de métricas importantes aqui, né? Tem a CPU e a memória que está sendo utilizada e a CPU e a memória que está reservada. Então, se por um acaso eu venho lá e crio um serviço que ele tem 100% faz 100% da reserva desse cluster,
automaticamente ele vai buscar criar novas instâncias EC2 para aumentar a capacidade de reserva dele, dado que ele já está com 100% e a gente, quando configurou o cluster, disse que ele poderia fazer isso ali com o nosso capacity provider, né? Então é importante a gente tomar esse cuidado aqui na hora de definir quanto de CPU e quanto de memória esse container vai ter, para não causar nenhum tipo de problema ali. Na prática, eu vou fazer o quê? Vou botar 0.25 de CPU, ou seja, um quarto da CPU disponível daquela instância, dado que o nosso serviço é muito pequeno. E de memória, eu vou colocar 0.5, porque o Javin ele gosta de uma memória, né? Apesar que o Spring Boot ali, eu estive observando, usa muito pouca memória. Inclusive, na hora de startar, ele me surpreendeu. Task Role não é obrigatório. Mas eu poderia colocar aqui uma ECS Task Role, ou seja, aquela task, ela assume uma role, de novo, do IAM, que permite ela fazer algumas... o que ela precisa fazer no final das contas, né? E aqui eu não vou colocar, mas se depois esse serviço, por exemplo, precisasse se comunicar com o SSM, com o Secret Manager, com o Parameter Store, enfim, com qualquer um desses outros recursos da AWS, com S3, eu teria sim que ter uma task, né, uma role que permitisse esses recursos e atribuir nessa task. Além dessa role, a gente tem uma Task Execution Role, que ela é uma task que basicamente ela vai ser utilizada para executar esse container. Se ela ainda não existir, de novo, vai ter uma manager, né, pela AWS, você pode vir create new, ele vai criar uma nova role e vai atribuir automaticamente com as permissões necessárias para executar esse container. E detalhe, é para executar o container. Então, o Task Execution Role é o que vai permitir o service, o ECS, né, iniciar aquele container, fazer com que ele rode com as configurações que ele precisa. A Task Role ela vai permitir chamadas de API em outros recursos da AWS através daquele serviço. Ou seja, o serviço ele não vai precisar ter aquelas credenciais que você, às vezes, quando está desenvolvendo local, seta na máquina. Ele vai assumir uma role que já vai ter as permissões dele aqui, ó. Então, você não trabalha com as credenciais. Basicamente, você trabalha com roles e a mesma coisa funciona para a instância. Se você reparou lá, a gente não precisou atribuir key e secret em nenhum momento aqui dentro da AWS, porque tudo a gente está lidando com IAM e o IAM está gerenciando ali através das policies esses acessos para a gente, né? Aqui, outra configuração importante é o Network Mode. Cara, tem uma série de Network Modes, mas aqui o que a gente vai utilizar, e eu vou resumir bem, é o modo Bridge. E o que o modo Bridge faz para a gente? Lembra que eu comentei que a gente quer que tenha mais de um container rodando na mesma instância, ou seja, ele atribua as portas dinamicamente e utiliza a interface ali do Docker para depois fazer o port mapping, ou seja, sobe numa porta efêmera para o container, para a instância C2, para o nosso servidor, mas quando bate naquela porta, né, 32, enfim, seja ela qual for, ele redireciona para a porta que o container está se expondo, que no caso é 80. Então ele fala aqui, né, por default, o Bridge Mode é selecionado e dinamicamente ele atribui as portas que vão ser utilizadas. Para configurar uma porta estática, você precisa fazer um port mapping, ou seja, mesmo usando o Bridge Mode, ainda tem uma maneira da gente forçar, né, inclusive ali numa configuração anterior que a gente estava fazendo, que ele use uma determinada porta. Não é o que a gente quer, porque a gente quer garantir que o greeting possa subir em mais de uma instância no mesmo container. Aí aqui é uma outra configuração bem interessante, né? A parte de storage é opcional, a gente não vai colocar. Não vi necessidade de a gente adicionar uma storage para esse container específico. E aí isso pode mudar, se você quiser você pode adicionar aqui um volume. E aí você vai dizer se é um IFS, se é um Docker Volume, ou se é um outro recurso ali da AWS, é um pouco mais complexo, até porque a nossa instância C2 ela já tem um volume lá taxado, e eu não vou colocar um outro volume aqui disponível para esse serviço. Né? Monitoring Log. Aqui é legal a gente adicionar o Use Log Collection, que aí é o que eu falei, que vai garantir que aqueles logs que inclusive estava chato ali da gente buscar pelo terminal, né, direto lá no Docker, logs, e aí o Container ID, eles vão para o CloudWatch. Né? E o que é esse ir para o CloudWatch? Vai ser criado uma pastinha, né, vamos dizer assim, e aí eu vou colocar aqui SS Service, Greeting API Task, eu vou deixar só Greeting API, né? Aqui. Vai ser então a nossa Greeting API Service, Greeting API, e os logs desse serviço, dessa task, vão estar nesse caminho lá dentro do CloudWatch. Isso aqui é legal deixar habilitado, porque de fato a gente vai precisar olhar esses logs aqui para entender se a aplicação está rodando certinho e tudo mais. Então, deixei aqui tudo certinho, né? Os logs que a gente vai habilitar. Aí tem a opção de habilitar tracing usando o X-Ray, que a gente não vai utilizar agora.
e o de Metrics Collections, que é uma maneira da gente coletar metrics ali, ele vai subir um sidecar. Eu não usei esse cara ainda e não vou entrar nesse detalhe agora, eu sempre tive acostumado de usar Prometheus ou, enfim, outras ferramentas ali para coleta de métrica, né? E vou basicamente agora clicar em Next. Opa, ele está reclamando que quando você está usando uma EC2 como capacidade, você não poderia colocar no task level. Aqui vai ser, e é verdade, né? Geralmente é quando você está utilizando Fargate. Então, uma das maneiras de colocar e definir aqui, então, qual que vai ser a CPU e a memória disponível para esse container, e aí ao nível do container do Docker, vai ser eu definir por aqui. Então, eu cliquei ali em adicionar, vou botar 0,5, vou colocar aqui desculpa, na verdade aqui é 0,25 e aqui vai ser 0,5. É isso. Então, agora sim, eu acho que vai funcionar aqui. Opa, teve mais alguma coisa que ele reclamou. O volume, a gente acabou clicando em adicionar, mas eu não quero um volume, tá? Então, vou tirar aqui ele e vou remover. Então, dá um double check, belezinha, tá ali tudo certinho. Next. E vamos... Ele passa aqui para uma tela para a gente reavaliar se está tudo certinho. Test definition, beleza, routine API, ok, create. Então, confirmei que todas as configurações que a gente fez estão corretas. Ele vai ter criado aqui a nossa task definition. Então, para o vídeo de hoje é isso. E aí a gente faz uma parte 2, criando de fato o nosso serviço. A nossa task definition ela vai aparecer aqui. Né? Se eu quiser ver o que tem dentro dela, pode ver que está versionado. Basta eu clicar dentro da versão. E aí todas as configurações vão estar aqui, né? Inclusive dizendo CPU, memória, GPU, tudo certinho. E também vai ter um arquivo JSON, que isso aqui é bem legal, a gente vai falar um pouco dele depois, que é uma maneira bem mais fácil, inclusive, da gente configurar aqui a Task Definition, né? Se você for ver, tudo que a gente fez no final está aqui configurado nesse arquivo JSON, que eu posso baixar, reutilizar, ou até ter montado ele e subir via SDK depois, né? Que é uma das coisas que eu quero fazer quando a gente for usar SDK aqui. Então, para hoje é isso, né? Se você curtiu, deixa aí seu comentário. Se você não gostou também, mas se você curtiu, por favor, deixa o like, né? Compartilha aí. E, enfim, estamos aí avançando com o nosso AWS White Belt, cada vez mais chegando perto de uma solução, né, legal e de um conteúdo aí que vai te servir para muita coisa quando você entrar no mercado de trabalho ou, enfim, se estiver fazendo aí seu projeto pessoal. Então, por hoje é só. Um forte abraço e valeu!